Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a burocracia, né, de aprovar um projeto. Para quem não me conhece, eu sou Lígia, eu sou arquiteta, tenho postado alguns videozinhos por aqui, mais para transmitir mesmo informações. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa documentação que a prefeitura exige, que isso é uma coisa que desgasta as pessoas, me desgasta, né? Porque é excessivo, né? São coisas, às vezes, desnecessárias, mas que realmente a gente não tem o que fazer. Infelizmente, a gente tem que cumprir, né? Então, é, não tem muito realmente o que fazer. Para falar de projeto, né? Quando a gente faz, dependendo do projeto, que vai passar pelo órgão de aprovação na prefeitura, vale a pena lembrar que quando se tem uma reforma de condomínio, em forma interna de condomínio, o processo é diferente, né? Na verdade, a gente precisa atender à lei do condomínio e precisa aprender, apresentar a documentação para o condomínio, né? É diferente, e a gente precisa recolher RRT ou ART do mesmo jeito, só que nem sempre precisa passar a aprovação na prefeitura. Então, é um processo, é algo diferente. Eu já falei sobre isso em algum lugar, depois dá uma procurada aqui nos vídeos que tem sobre isso, a lei de condomínio. Então, para a gente dar entrada para aprovar um projeto, são vários tipos de projeto que precisa aprovação. Na verdade, qualquer projeto de reforma ou de construção precisa aprovar na prefeitura. O que acontece é que, dependendo do tipo de projeto, vão ter mais exigências, mais documentações, vão passar por várias secretarias, né, e cada um vai ter a sua exigência. Mas eu vou dar um exemplo aqui simples de uma reforma de residência. Vamos supor que você tem uma residência ou de um condomínio, né, e quer construir, por exemplo, aumentar um pouquinho a área, aumentar um quartinho, aumentar alguma coisa. Primeiro, a gente precisa saber se aquela construção vai ser permitida, né? Se está dentro da legislação, se aquela ocupação que você está querendo acrescentar, ela não vai ultrapassar o limite, né, de uso e ocupação permitido pela lei de zoneamento. O que acontece é que muitas vezes as pessoas já têm uma construção, ela quer aumentar, só que essa construção que ela tem foi feita no período com leis antigas, e a partir do momento que faz uma reforma, uma construção, tem que atentar para a lei nova. Então, acontece, já aconteceu comigo várias vezes, a pessoa tem uma casa antiga, quer demolir, construir uma nova, por exemplo, e ela acha que ela vai conseguir construir ocupando o mesmo espaço, não vai. Ela vai ser obrigada a reduzir a área da casa. Então, às vezes, é melhor só fazer reformas internas, nesse caso, do que demolir e construir uma nova, porque aí tem que atender o novo zoneamento. Esse novo zoneamento, ele tende a ter uma ocupação dentro do lote menor do que a que ele tem já construída. Então, mas vamos supor que essa ocupação ele consiga, né, essa reforma ele consiga ainda fazer alguma área, alguma coisa, né, que esteja dentro da lei. Então, esse aqui é um exemplo só que eu estou dando, né, como eu falei, cada situação vai exigir mais documentação, vai passar por órgãos diferentes, né, então cada caso sempre é um caso. Então, vamos supor que a residência é sua, não é alugada. Você vai passar, vai precisar de todo o documento do imóvel, né, escritura, matrícula atualizada,
IPTU, né, o espelho do IPTU. Se é um condomínio, por exemplo, nem que seja de poucos apartamentos, o número que seja, você vai precisar de uma cópia da reunião do condomínio, né, aprovando essas modificações, né. Se existe alguma questão de vizinhança, vai precisar também uma anuência, né, de concordância com os vizinhos. Vai precisar também de toda a sua documentação pessoal, se tem mais de um proprietário, de todos os proprietários, né. Além disso, né, a nossa documentação, considerando o exemplo aqui de Santos, onde eu moro, né, isso pode ser um pouquinho diferente em cada prefeitura, isso acontece, né, prefeituras maiores, cidades maiores tendem a exigir mais coisas, né, cidades menores, às vezes, as exigências são menores também, mas considerando o exemplo aqui onde eu estou, né, então, além disso, né, precisa o memorial descritivo, 2 vias, a projeto, né, no formato prefeitura, projeto de prefeitura não é projeto de execução, são projetos diferentes. Projeto de prefeitura, ele vai verificar se o que você está fazendo está dentro da lei, né. Projeto de execução, ele te dá parâmetros de como vai ser construído, então são projetos diferentes, né. Então só um parênteses aqui, as pessoas às vezes também confundem, acha que fez o projeto de prefeitura serve para execução, não serve, precisa outro projeto, né. E às vezes quer achar que está economizando, mas não. Então precisa separar isso. Então são 2 vias desse projeto, 2 vias de memorial descritivo. Para a gente aqui precisa declaração, que vai reparar a calçada, precisa declaração que não vai ter manejo arbóreo, se tiver tem que ter aprovação também, né. Precisa declaração que não vai utilizar madeiras ou subprodutos que não estão certificados. Precisa também o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Dependendo da construção, precisa laudo de reforma. Então, só isso para poder o projeto passar por análise para ser aprovado, né. A partir do momento que você tem esse alvará que foi aprovado, né, aí você vai ter toda uma outra relação de documentação e recolhimento de taxa, inclusive, né, durante a obra até o final da obra para você ter a carta de habites, né. Mesmo que você já exista a construção que você esteja habitado, a partir do momento que você amplia essa área, você vai ter que também ter esse pedacinho, como se fosse uma construção nova. Então isso desgasta muito a gente, porque tem coisas realmente que são desnecessárias, né, e não tem como fazer, não tem que ser de outro jeito, né. Eu estou contando isso porque eu entrei com um processo agora para a troca de pastilha de um prédio que tem nível de proteção. O nível de proteção quer dizer que ele está numa área envoltória de algum imóvel, algum bem, que ele é tombado, ele é protegido pelo órgão, né, municipal, estadual que seja, e por isso ele recebe essa denominação da área envoltória de níveis de proteção. Então eu queria apenas, né, fazer a aprovação, como é esse nível de proteção, ele é só troca de fachada, de revestimento, pastilha de revestimento, e é de manutenção, eu nem vou trocar as pastilhas do prédio inteiro, né, ele precisa aprovar pelo conselho. Mas a exigência que me fizeram, foi todas essas, né, de arbóreo, de calçada,
de tudo isso que eu não vou fazer, eu não vou utilizar, eu não vou precisar, mas me pediram todas essas exigências para poder eu aprovar, né, essa reforma de manutenção e passar por todo esse processo como se fosse uma reforma nova, uma construção nova, uma reforma mesmo de um apartamento, alguma coisa que fosse, né, tivesse toda essa exigência, né. Então, às vezes, a gente quer tentar fazer um pouco diferente, otimizar o processo, mas infelizmente não tem como, né. Então essa burocracia, né, infelizmente a gente precisa passar e ter paciência, né, porque aqui em Santos os processos são demorados, né, nunca é menos que 6 meses, nunca é menos que 1 ano, e isso realmente as pessoas ficam muito chateadas, né. Mas, enfim, né, vamos tentando fazer o que pode, o que dá, né, tentando colocar isso, né, como um alerta que isso precisa de atenção, em algumas coisas são realmente desnecessárias, não há necessidade disso tudo, né. E essa questão de ter um responsável técnico pela obra, você quer aprovar só o projeto, isso precisa ser feito por parte, e a prefeitura já exige que seja feito tudo ao mesmo tempo. Por um lado, eu entendo algumas questões, né, você faz uma reforma, você tem que ter um responsável técnico, mas se a pessoa só quer ter um projeto e ter para ter certeza que ela vai ter viabilidade financeira para fazer ou poder se planejar e tentar fazer uma aprovação só de projeto separado, a gente não consegue, né. Então fica esse conflito que muitas vezes é desgastante, tanto para um quanto para o outro, né, quanto para as pessoas proprietárias, né, quanto para a gente, profissionais, e não consegue fazer diferente. Então, quem quiser ver na prefeitura aqui em Santos, né, quando a gente pensa lá em requerimentos, tem uma listagem de coisas, de documentos que são exigidos, né. Então é muito fácil de estar é público, né, não qualquer um pode ver. Eu ia compartilhar aqui a tela, mas não está aberta. Da documentação que eles exigem, né, olha a listagem aqui, quem quiser ver. Eh, então, quando a gente vai preencher o requerimento que quer fazer, aparece lá a listagem, né, da documentação que é necessária de de apresentar, né. Então era isso que eu queria falar. As etapas de projeto são muitas, né, para se ter um sonho construído, desde o sonho, né, tem que passar por todo esse processo. O projeto a etapa de projeto é uma etapa grande, a etapa de aprovação é outra etapa, a etapa de execução é outra etapa, então são muitas etapas realmente até a finalização. E eu sempre peço, né, se você pretende reformar, planeje com antecedência, né. Se você pretende reformar uma cozinha que seja um banheiro, uma área interna, pelo menos 3 meses. Se pretende fazer uma reforma maior, vai colocando aí 6 a 1 ano, né. E claro, dependendo da complexidade, até mais, né. Então não as coisas não acontecem, assim, de forma rápida, precisa realmente tempo e se quiser qualidade, tem que respeitar essas questões, né, tanto de projeto quanto a burocracia que precisa passar. E não adianta começar antes, né, de terminar o processo, que corre o risco deles exigirem mais coisas, né, e aí ter a obra embargada, e aí dá muito mais dor de cabeça, né. Que paga multa, a obra é embargada, e até resolver, às vezes, leva muito mais tempo do que esperar as etapas por si, né.
Então era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada e valeu, e até mais.